Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, eu, nesse momento, quero dirigir esse vídeo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali no estado do Pernambuco. Eu ofereço para a igreja eleita, porque existe uma denominação, mas Jesus fala dos eleitos. Os eleitos, eles serão retirados dentro dessas denominações. Aqui e acolá o Senhor sairá catando os eleitos. Eu vi aqui hoje pela manhã, aqui uma postagem, uma irmã da igreja falando, lavando o coração, ela se queixando aqui, usando o nome do pastor presidente da Convenção do Pernambuco, pastor Ailton José Alves. Ela dizia que o pastor aqui, numa certa reunião, tá aí no YouTube, chamou o pai dela de ladrão, que era um pastor ladrão. Numa reunião lá, portas fechadas, chamou o pai dela, um pastor da igreja, que dirigiu vários campos no Pernambuco. Hoje dorme com o Senhor, e ele nessa reunião chamava o pastor de ladrão. Este é um áudio de repúdio à pessoa do senhor Ailton José Alves, que ainda se denomina pastor presidente da IADPE, e gostaria muito que esse áudio chegasse aos seus ouvidos, senhor Ailton, para que o senhor tomasse ciência de que as coisas que são faladas, mesmo em reuniões, existem pessoas entre vocês que não comungam das mesmas ideias, que são revoltados, apenas estão impostos nesse lugar aí e não podem se expressarem. Mas alguém aí, bem de perto, alguém que é ciente das suas falas, dos seus comportamentos em reuniões, nos fez saber de algo bem sério, que eu, como filha de pastor, de um homem de Deus, de alguém que teve durante toda a sua vida um comportamento ilibado como pastor, como homem, como pessoa, e eu todos nós da minha família ficamos extremamente revoltados, com muita vontade de levar alguns das suas falas bem adiante, para que você também pudesse ser responsabilizado por aquilo que você fala, achando que não vai chegar aos ouvidos de quem não gostaria de ouvir certas coisas, mas chegou aos nossos ouvidos, que você, em algumas das suas reuniões, ou se não todas as reuniões, foi falado que o meu pai seria ladrão, tratava ele como ladrão. Primeiro, senhor Ailton, se ele fosse isso aí que o senhor está falando, eu quero lhe dizer que ele estaria rico como o senhor está. A nossa casa que nós temos hoje foi, sim, a igreja, mas fruto de um trabalho de 50 anos de ministério dentro dessa igreja, com muito trabalho, com muita construção de igrejas por onde passou. Nunca deixou de fazer a obra de Deus. Antes, deixava de faltar, deixava a gente na pendência, mas sempre tinha a igreja do Senhor, o templo, as coisas da igreja eram sempre muito arrumadas, muito detalhada, com muito cuidado, com muito capricho. Podia faltar para nós, porque meu pai foi de um tempo onde se ter vergonha, onde se ter nome limpo, era decente. Hoje, já não se pode dizer o mesmo que se tratando de você. Que a gente tá vendo, tá ouvindo, tudo que é barbaridade, tudo que é vergonhoso de alguém que poderia estar vivendo uma outra história, mas está afundando com seu nome e com uma entidade muito respeitosa como é a Igreja Assembleia de Deus, em Pernambuco. Mas o senhor, com a sua corrupção, fez o favor de incluir junto com a ceboseira que está o seu nome, levar também essa entidade agora, de uma forma vergonhosa, a sociedade hoje conhecendo coisas de um homem que poderia ser exemplar e a gente tá vendo a vergonha que tá sendo falada. Não é o meu pai que está respondendo o processo, não foi o meu pai que teve que prestar conta, que mentiu em julgamento, não foi o meu pai que passou por esse processo todo que a gente tá vendo o senhor passar. Se fizer uma viagem de retorno lá, desde Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Arco Verde, Buíque, e venha, pode ir chegando até chegar aqui pertinho do Recife, que o senhor vai encontrar atas de que o meu pai prestava conta de tudo quanto saía da igreja, que os tesoureiros, eles trabalhavam. O meu pai, ele não ia para a igreja e fuçava nas coisas da igreja sem a presença do tesoureiro ou do secretário. Eles estavam lá, eles prestavam um serviço real, não era fictício, não era um tesoureiro de fachada. O valor que ele recebia mensal era retirado semanalmente. A feira a nossa feira era feita com dinheiro do meu pai que ele recebia, não era a igreja que te fazia por fora, não. Quando se era preciso fazer uma viagem,
extra, ou aí mesmo pro Recife, onde ele tinha que fazer alguma reunião, ou para ceia, ou para algum lugar onde ele pudesse, onde ele fosse para ir, onde tivesse que fazer essa viagem, ele chamava o tesoureiro liberava aquela quantidade para que ele pudesse fazer a viagem, abastecimento e tudo, e ele vinha e voltava e prestava conta. Eu vi muitas vezes o meu pai pedindo, todas as vezes, aliás, quando eu estava presente, pegando nota fiscal do posto de gasolina para prestar conta na igreja quando chegava. Eu quero até fazer um apelo, senhor Ailton. Será, por acaso, que o senhor tem alguma nota fiscal? O senhor passou por algum posto e pediu nota fiscal para prestar conta na igreja? Algum pastor, eu desafio pastores por aí afora que tenham dito no culto administrativo, no extinto culto administrativo, onde se dizia, gastou tanto nisso, naquilo outro, e chegar esse pastor vivo hoje, eu gostaria muito que alguém se pronunciasse para dizer se no meio da igreja, lá no púlpito, ao ler um relatório da igreja, se dizia assim, principalmente final de ano, tal valor foi dado, X valor para o pastor comprar roupas para sua família no final do ano. Isso era vergonhoso, a gente se sentia mal, mas era a forma mais decente que o meu pai achava de fazer, mesmo deixando a gente muito envergonhado. Entendeu? Ailton José Alves, lave a boca antes de pensar, antes de pronunciar o nome de muitos pastores, daqueles que foram fiéis, não foram apenas fiéis a Deus, foram fiéis a Deus e à igreja onde serviu. Não são uns coisinhas de araque que eu vejo hoje, lambendo o seu calcanhar, para poder você passar lisinho aí e passar ileso dessa corrupção toda que a gente tá ouvindo falar de você. Então limpe sua boca, peça perdão a Deus enquanto é tempo, entendeu? Porque se você não quiser responder mais um processo de estar chamando pessoas de bem, de ladrão, se eu conseguir levar isso adiante, você vai pagar processo por isso também, senhor Ailton. Você está entendendo? Porque você pensa que ele foi um homem de Deus, hoje está na glória, glória a Deus por isso, mas estamos aqui hoje, viu? E vamos defender a sua honra, porque ele era um homem de Deus, era um homem digno, foi um homem digno do começo, de quando foi chamado para o ministério. Eu quero fazer ciente uma coisa, todos os lugares que o meu pai foi chamado para pastorear, Deus mostrou a ele. Ele era um homem de oração, era um homem que muitas vezes eu ia chamar ele, ou qualquer um de nós, dos filhos, ia chamar ele na igreja, porque ele estava lendo a palavra de Deus, se preparando, orando e jejuando. E a gente ia chamar ele, pai, vem almoçar. Quantas vezes o seu filho lhe encontrou orando, pastor Ailton? Será que teve alguma vez, pelo menos lá no início, uma vez perdida? Será que alguém pode testemunhar isso a seu favor? Eu lamento lhe informar, mas o senhor está apenas cavando uma cova para depois se enterrar nela, de tanto podre que tem. Quando terminar essa história todinha, o senhor já está tão podre, que eu não sei se tem mais carne para ressuscitar em algum momento. Isso é imundo. As coisas que o senhor, com uma falta de respeito, um descaramento cínico, chegar, mentir, mente descaradamente, de cara lisa, como se fosse um moleque. Uma pessoa humilha os pastores, pessoas que até hoje estão, homens de bem, que estão aí, coitados. Não pode sair das suas asas, debaixo das suas asas, porque depende desse serviço. Se voltar lá atrás e procurar pelo nome dessa pessoa do qual eu estou falando, o meu pai, lá atrás, ele tem um nome, ele foi querido, não foi só numa igreja, foi numa sociedade onde ele chegava, porque ele fazia questão de conhecer prefeitos, delegados, juízes, ele fazia questão de ir lá, padres inclusive. Essas pessoas visitavam as nossas casas. Onde nós passamos, essas pessoas foram fiéis em visitá-lo, em apreciar a sua amizade. Eu lamento muito que um senhor, um ser como você, sabe, com essa sua cara lisa, chegar e ter a ousadia de falar de homens de bem, de pessoas de bem, porque não quis votar em você. E fez bem, entendeu? Porque hoje a gente tá vendo a podridão que é deixar de ter colocado um homem de Deus como o pastor Almeida. Eu espero em Deus que seja escancarado toda essa história da eleição, para que fique claro quem foi que ganhou exatamente nessa história, porque da forma como a gente vê, provavelmente, né, pastor, não foi tão certo assim. Já que a gente vê tanto podre hoje acontecendo, a gente fica difícil de acreditar. Pastor Ailton José Alves, eu não sei se o senhor fez isso, porque eu não posso provar. Ela diz aqui que sabe quem foi. O senhor chamou o pastor de ladrão. Eu já perguntei aqui a alguns amigos o nome do pastor, mas não me mandaram ainda, mas vão mandar. Eu saber quem é esse pastor. Então, esse vídeo é um vídeo de 1 hora e 24 minutos. Está contando aqui o pastor José Ananias,
pai dessa irmã que reclama respeito para com o tratamento ao pai dela. Esse vídeo é de 1997. O pastor Ananias já dorme no Senhor Jesus, mas esse vídeo ele deixou gravado em 1997. Um homem de Deus, trabalhador, honrado no Pernambuco, foi pastor de várias cidades, e o Senhor nessa reunião chamou esse pastor, que já está entre os imortais, já está no andar de cima, e o Senhor chamava ele de ladrão. E ela diz aqui que o Senhor chamava ele de ladrão. E ela aqui diz: pastor Ailton, o Senhor é um homem badalado nas redes sociais. Ela diz aqui que ladrão é o Senhor, que está roubando o dinheiro da igreja do Pernambuco. Ela diz aqui no YouTube, eu vi aqui os vídeos nessa manhã, fiquei horrorizado. Pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu me preocupo demais com o senhor. Não consigo ter raiva do senhor. Eu já lhe disse, não consigo ter raiva do senhor. Mas eu quero lhe perguntar, pastor, que o senhor vai morrer um dia. Talvez até o senhor pense que vai se aposentar. Talvez o senhor pense que vai ser presidente da convenção a vida toda. Talvez o senhor pense que vai morrer e vai passar para seu filho. O seu filho vai passar para seu neto. E aí vai virar aquela capitania hereditária, a igreja do Pernambuco. Talvez o senhor esteja com todos esses pensamentos na sua cabeça, mas de repente o senhor pode estar enganado. O que será que as pessoas daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50, o que será que vão falar do senhor? Será que vão dizer assim: aqui no Pernambuco passou um grande pastor, um grande presidente de uma convenção, pastor Ailton José Alves, homem de Deus, homem ajudador, homem que não olhou para o dinheiro, homem que olhou para os pastores mais pobres, homem que ajudou a igreja, deixou o seu legado como um grande baluarte, um grande tronco, uma braúna forte da Assembleia de Deus. Isso vai ser muito bom para os seus netos, né, seus bisnetos, vai ficar na história o seu nome, né, se ouvirem isso das pessoas. Mas com o andar dessa carruagem que nós estamos vendo aí, o seu nome badalado nas redes sociais como um tremendo ladrão. Eu estou vendo aqui, eu não estou dizendo que eu não provo nada, mas o seu nome está sendo badalado como um dos maiores ladrões da igreja de Jesus. Que tristeza, pastor, que tristeza. Pastor Ailton José Alves, mentiroso. Tá aí nas redes sociais, todo dia eu tô vendo. Mentiu diante do juiz. Quando perguntaram se o salário dele era 200 mil reais, ele disse: essa pergunta eu não vou responder. Por que você não vai responder? Pastor Ailton José Alves não lê o relatório do dinheiro que entra na igreja, não lê. Por que o senhor não lê? Ô pastor, o senhor vai ser um motivo de tristeza e de decepção para a igreja futura. O seu nome vai ficar, de acordo com o que está no YouTube, nas redes sociais, como o pastor mais desonesto da história das Assembleias de Deus. O senhor ganha, de acordo com as denúncias que estão aí. Eu não provo nada, que eu estou falando pelo que eu estou ouvindo. Estou vendo no YouTube, estou vendo. O senhor é o pastor mais bandido do Brasil. O povo que está dizendo. Eu não estou lhe dizendo nada, não provo. Não sei se o senhor é isso. Mas estão lhe dizendo nas redes sociais todo dia que o senhor é um bandido, o senhor é chefe de uma quadrilha, o senhor é chefe de um bando, o senhor ganha 200 mil reais, o senhor é fazendeiro. Estão dizendo aí, estão lhe matando. E a Assembleia de Deus, hoje, de Pernambuco, tem vergonha do senhor. O senhor tem uma porção de pastores lhe rodeando aí, porque são pessoas da mesma laia, segundo as denúncias das pessoas no YouTube. Eu sempre olho ali, no voo da coruja, ali do Hafner: pastor, o senhor está mais sujo que Paulo e Galinheiro. O senhor envergonha os evangélicos do Brasil. Se isso tudo for verdade, porque eu não sei se é verdade, eu só estou ouvindo e vendo as denúncias. Essa moça disse que o senhor é um fazendeiro, um homem desonesto, o senhor é um perseguidor. Misericórdia. O senhor é tratado aqui como um Fernandinho Beiramar, pastor. O senhor é um Marcola na igreja, é um Fernandinho Beiramar, é um nem da Vila Vintém. O senhor aqui, nas postagens desse povo, é um vagabundo.
é tratado como um cachorro. O senhor está sendo tratado aqui como um cachorro. Toma uma providência aí, prova ao contrário disso aí, limpa o nome da Assembleia de Deus, porque o senhor aqui está abaixo do cocô da galinha, sujo. Aqui o senhor é traidor, aqui o senhor é ladrão, aqui o senhor é perseguidor. Tá feio o negócio. Pelo amor de Deus, pastor, sai daí, pastor, dessa cadeira, passa essa convenção para outra pessoa, limpa o seu nome. Se tudo isso for mentira, limpa seu nome, porque estão esbagaçando com o senhor, com sua família. A sua família é tratada como um espólio, uma coisa sem valor nenhum. Ô tristeza no coração, um pastor da Assembleia de Deus, presidente de uma convenção, que tristeza. Mas isso não é privilégio só seu, não. As convenções brasileiras estão cheias de ladrão, estão cheias de vagabundo. Muitas delas dão cobertura à viadagem dentro da igreja. Não estou dizendo que a sua está assim, mas na maioria das igrejas, as convenções brasileiras é quadrilha, é uma turma de moleque de vagabundo. Não estou dizendo que o senhor é. Quem está dizendo são as redes sociais. Eu não provo nada, não sei de nada, mas pelo amor de Deus, limpa o teu nome, pastor. Limpa o nome da sua família. Que tristeza um pastor ser tratado como uma pessoa sem importância, como um larápio, um desviador de dinheiro, um corrupto. Jesus, vai ficar tudo de fora. Paulo falou aqui a Timóteo, eles vão aparecer tudo aí. Se liga, que eles vão aparecer tudo aí. E ainda tem gente que briga pelo Senhor. Mas é porque são assim mesmo. São muitos chamados e poucos escolhidos. Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus. Me